Olá, meus amigos e minhas amigas. Temos muita coisa para falar no vídeo de hoje, mas vamos começar falando sobre os ataques russos ao território ucraniano, mas também sobre os ataques ucranianos em território russo. Iniciamos falando sobre Kharkiv, onde um drone russo atingiu um ônibus na região nordeste. Segundo relatos locais, o incidente resultou no ferimento de 6 trabalhadores da construção civil e, segundo informações de oficiais, um deles está em estado crítico. O governador regional, que já é velho conhecido nosso, Olesy Nerubov, disse que isso aconteceu perto da cidade de Derranch, a uns 40 quilômetros de Ibok, um dos locais onde a Rússia abriu uma nova frente de guerra em maio. Mas não foi apenas esse ataque russo que os ucranianos tiveram que enfrentar. Outro incidente ocorreu na aldeia de Bilenk, perto do reservatório de Kakhovka. Na noite de ontem, o exército russo bombardeou a área, deixando uma mulher ferida que, segundo relatos locais, precisou de cirurgia. De acordo com Oleksiy Avdiyev, chefe do departamento econômico do conselho da aldeia, os militares russos dispararam 8 vezes. No entanto, do lado russo, os civis também tiveram que encarar os horrores de viver em um território conflagrado. Eu estou falando da Crimeia, que, como vocês sabem, foi anexada pela Rússia em 2014 no contexto da Revolução Euromaidan. Em Sevastopol, um prédio residencial de 9 andares teve que ser evacuado depois de ser atingido por fragmentos de um míssil Ataque-MS de fabricação dos Estados Unidos. O governador russo de Sevastopol, Mikhail Razvozayev, disse que ninguém se feriu, mas ele alertou os moradores para não se aproximarem dos fragmentos de mísseis interceptados pelas defesas aéreas durante um ataque massivo na madrugada. Além disso, fragmentos de pelo menos 4 drones abatidos pelas defesas aéreas russas atingiram áreas do porto de Sevastopol. O governador relatou que não houve feridos, mas os destroços caíram em várias partes da cidade, como em uma rua, um gramado, um telhado e um pátio. Esses eventos, mostram o esforço crescente da Ucrânia para atacar a Crimeia, passando uma mensagem de que não está disposta a abrir mão não apenas dos territórios anexados no atual conflito, mas também do território anexado em 2014. As forças ucranianas têm conseguido alguns sucessos importantes nos seus ataques regulares à Crimeia, como parte de uma estratégia de não facilitar a vida dos russos, criando dificuldades para a Marinha de Moscou, que tem sido forçada a reposicionar ou retirar embarcações de algumas áreas da Crimeia. Bom, mudando de assunto, a pressão da União Europeia com a Hungria não para, e também a Hungria parece que não faz questão de facilitar as coisas para eles. Então, a questão é que a Hungria flexibilizou a exigência de visto para cidadãos russos e bielorrussos, o que deixou Bruxelas bem contrariada e preocupada. A Comissão Europeia pediu explicação à Hungria, pois teme que essa decisão possa permitir que essas pessoas burlem as restrições do bloco e comprometam a segurança no espaço Schengen, onde poderiam circular sem precisar de passaporte. A comissária europeia para assuntos internos, Eva Johansson, foi bem clara ao afirmar que a Rússia é uma ameaça à segurança. Segundo ela, eles precisam de mais, não de menos vigilância. Ela também ressaltou que permitir que espiões e sabotadores russos tenham acesso fácil à União Europeia comprometeria a segurança de todos. Se esse sistema de acesso fácil da Hungria representar um risco, a Comissão Europeia terá que tomar medidas. Bom, no início de julho, logo quando a Hungria assumiu a presidência do Conselho da União Europeia e Viktor Orbán fez uma viagem polêmica a Moscou, o país ampliou o cartão nacional para incluir cidadãos da Rússia e Bielorrússia. Antes, esse cartão era destinado apenas a trabalhadores de países como Ucrânia, Bósnia e Herzegovina, Macedônia do Norte, Moldávia, Montenegro e Sérvia. Budapeste argumenta que muitos desses trabalhadores serão contratados para construir uma central nuclear com tecnologia russa, que Orbán quer manter fora das sanções. Essa mudança passou meio despercebida até que Manfred Weber, presidente do Partido Popular Europeu, enviou uma carta ao presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, exigindo uma discussão sobre o assunto. Weber destacou que as novas regras da Hungria criam grandes brechas para atividades de espionagem e permitem que muitos russos entrem na Hungria com pouca supervisão, representando um risco sério para a segurança nacional. O porta-voz de Orbán respondeu dizendo que as palavras de Weber são absurdas e hipócritas e afirmou que o sistema de imigração da Hungria é o mais rigoroso da União Europeia. No entanto, a Comissão Europeia, responsável por garantir que as leis nacionais estejam em conformidade com as normas da União Europeia, entrou na controvérsia. Johansson ressaltou que a Rússia usa todos os meios possíveis para desestabilizar a União Europeia.
Bom, gente, a preocupação central, é claro, está no espaço Schengen, que abrange 450 milhões de cidadãos de 29 países europeus, onde os controles de fronteira foram abolidos. Isso significa que, quando um estrangeiro entra num país do Schengen, pode circular livremente em toda a área. Logo, qualquer mudança nas regras de visto precisa ser bem equilibrada para não comprometer a segurança de todo o espaço Schengen. Apesar das sanções impostas desde o início da guerra na Ucrânia, cidadãos russos e bielorrussos ainda podem entrar na União Europeia, mas com muitas restrições. No verão de 2022, a União Europeia suspendeu o acordo de facilitação de vistos com a Rússia e reforçou o controle sobre os pedidos de turistas russos. E aí, é claro, o novo cartão nacional da Hungria pode enfraquecer esse mecanismo coletivo do bloco. Bom, e aí colocaram o Orbán na parede. A Hungria tem até 19 de agosto para responder às perguntas da Comissão Europeia sobre essa mudança. Depois disso, Bruxelas vai decidir o que fazer. Bom, meus amigos, como adiantamos ontem, algo relacionado à troca de prisioneiros estava para acontecer. E mal eu posto o vídeo, sai a notícia que estava sendo guardada a 7 chaves. O jornalista Ivan Gershkovich e outros americanos que foram soltos nessa troca histórica chegaram ao Texas para tratamento médico. Enquanto isso, membros da oposição russa, que também foram libertados, se reuniram com alegria em Colônia, na Alemanha. Mas o Kremlin, claro, celebrou ao trazer de volta cidadãos apontados como espiões de elite pelo Ocidente, além de um operário condenado por assassinato. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, foi rápido em deixar claro que essa troca, a mais complexa desde a Guerra Fria, não significa que as relações entre os países estão melhorando, nem que isso pode abrir caminho para negociações de paz na guerra contra a Ucrânia. Segundo ele, a libertação dos prisioneiros foi algo pontual e não tem nada a ver com as questões mais complexas como o conflito na Ucrânia. Ele destacou que os princípios ali são os dos interesses nacionais da Rússia e da segurança nacional, e que as negociações, nesse caso, são muito diferentes. A troca foi negociada pela CIA e pelo Serviço Federal de Segurança da Rússia, o FSB. Tatiana Stanovai, analista russa e fundadora da consultoria R-Politik, disse que ninguém deveria esperar um avanço nas relações entre os Estados Unidos e a Rússia após essa troca. A Rússia libertou 16 prisioneiros e, em troca, os países ocidentais liberaram 8 prisioneiros e 2 filhos de espiões russos. Stanovai disse que não há indicação de que a troca atual vá facilitar negociações de paz em relação à Ucrânia. Segundo ela, isso apenas reflete a situação atual, onde cada lado aprende a conviver com a intransigência mútua. Putin, no aeroporto Vnukovo, em Moscou, recebeu com um abraço Vadim Glazikov, que foi libertado da prisão na Alemanha, onde estava condenado à prisão perpétua. Em contraste, no retorno dos americanos presos na Rússia à base aérea de Andrews, em Maryland, Gershkovich foi abraçado pelo presidente Biden e pela vice-presidente Kamala Harris antes de levantar sua mão no ar num momento emocionante. As imagens das duas reuniões em pistas de pouso a 7.800 km de distância mostraram dois mundos distintos conectados por um breve momento nessa troca que, por um lado, destacou a preocupação ocidental com seus cidadãos presos e, por outro lado, a celebração russa de operativos secretos e cidadãos russos detidos no Ocidente. Peskov confirmou pela primeira vez que Glazikov fazia parte da unidade de elite Alfa do FSB, embora Moscou tenha negado qualquer envolvimento no assassinato do comandante checheno Zelimkhan Kangoshilin em 2019. Ele também disse que o membro da inteligência militar russa foi devolvido. Quando perguntado sobre o abraço de Putin em Glazikov, Peskov disse que o presidente o cumprimentou informalmente devido ao seu papel anterior como um operativo Alfa. Putin, um ex-agente da KGB, parecia focado em garantir a libertação de Glazikov. Peskov explicou que é muito importante para Putin honrar aqueles que servem ao país e que, após passarem por provações difíceis, têm a chance de voltar para casa. No aeroporto, Putin destacou o serviço militar de alguns dos operativos ao Estado russo, prometendo medalhas e garantindo que eles seriam bem cuidados. Bom, ele acabou fazendo um agradecimento especial aos que tinham serviço militar devido à lealdade ao juramento. O agradecimento público foi feito numa sala no aeroporto após apresentar flores à espiã Anna Dultseva, que voltou para casa com seu marido, Artyom Dultseva, também espião, e seus 2 filhos. Veja o que Putin disse à família libertada. Vocês todos receberão prêmios do Estado. Vamos nos ver novamente e falar sobre o futuro de vocês. Mas, por enquanto, quero apenas parabenizá-los pelo retorno. Obrigado. Bom, gente, se tem um tema que gera um certo consenso nos Estados Unidos, seja entre democratas ou republicanos,
é a existência de um inimigo número 1 que deve ser enfrentado, a China. Mesmo podendo variar um pouco a estratégia, a China está no topo das preocupações tanto de um quanto de outro partido. E um dos pontos de preocupação está na movimentação chinesa no cenário nuclear. Pequim, que é o único dos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança das Nações Unidas que se comprometeu a não usar armas nucleares primeiro, está pedindo que os outros membros façam o mesmo. Em uma proposta formal em Genebra, a China afirmou que a política de não usar primeiro, ou seja, abrir mão do First Strike, está se tornando um consenso e uma prioridade importante no controle internacional de armas. No entanto, segundo a autoridade dos Estados Unidos e analistas, essas propostas e as críticas de Pequim aos Estados Unidos e seus aliados são uma tentativa de desviar as críticas ocidentais sobre o aumento de seu próprio arsenal nuclear. Os chineses meteram um texto preliminar para um tratado ou declaração sobre o não uso primeiro pelos membros do P5 do Conselho de Segurança para um comitê que está se reunindo em Genebra. Além disso, Pequim criticou a proteção que os Estados Unidos oferecem aos aliados europeus sobre acordos de compartilhamento nuclear na OTAN e aos aliados asiáticos sobre o seu guarda-chuva nuclear, chamando isso de sérias violações do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o TNP, e exigindo que sejam abolidas. No entanto, os Estados Unidos não estão muito confortáveis, pois eles enxergam essa movimentação toda em contradição com o momento em que a China está expandindo seu arsenal de ogivas nucleares e modernizando suas forças de entrega. O Pentágono prevê que o arsenal da China crescerá para mais de 1.000 ogivas nucleares operacionais até 2030, o dobro do número atual e 4 vezes mais do que era estimado antes do início desse aumento há cerca de 6 anos. A China também está construindo silos de mísseis e implementando mais submarinos que podem carregar ogivas nucleares, o que aumenta sua capacidade de lançar armas nucleares rapidamente, não apenas como um ataque retaliatório. Essas mudanças acabaram gerando um debate entre especialistas nucleares chineses e estrangeiros sobre se o país poderia mudar seu compromisso de não usar primeiro para uma postura mais assertiva. Essas suspeitas são alimentadas pela falta de transparência, já que Pequim se recusa a participar dos mecanismos de controle de armas que incluem limitar ou verificar seu próprio arsenal. No mês passado, a China suspendeu discussões de baixo nível sobre o controle de armas nucleares com os Estados Unidos, as primeiras trocas desse tipo em 5 anos. Zhao Tong, do think tank Carnegie, disse que ao enfatizar sua declaração incondicional de não uso primeiro, a China buscaria desviar a pressão internacional para participar de discussões oficiais sobre o controle de armas nucleares. O Washington argumenta que o aumento rápido e opaco do arsenal nuclear da China questiona os objetivos por trás de sua proposta, especialmente porque Pequim se recusa a discutir controle de armas ou redução de riscos. Um porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que a proposta da China parece ser uma tentativa de desviar a responsabilidade por sua falta de vontade de se envolver em discussões substanciais. Lyle Morris, do Asia Society Policy Institute, disse que os Estados Unidos nunca concordariam com a proposta de não uso primeiro da China, devido à necessidade de responder flexivelmente às ameaças nucleares. Analistas também afirmam que os membros do P5, Reino Unido e França, são igualmente improváveis de concordar, pois a capacidade de responder a um ataque convencional com armas nucleares é ainda mais importante para eles, dadas as suas capacidades convencionais mais fracas em comparação com os Estados Unidos. David Cullen, diretor do Nuclear Information Service, disse que uma resposta positiva à proposta chinesa poderia isolar a Rússia e ser vista como um passo positivo pelos países não nucleares do TNP. No entanto, após a China sugerir pela primeira vez a ideia de um tratado de não uso primeiro em fevereiro, a Rússia respondeu que a iniciativa precisava ser analisada no contexto das realidades político-militares e de outros fatores significativos que afetam a segurança internacional e a estabilidade estratégica. Claro que isso indica que a proposta é incompatível com a doutrina russa, que permite o uso nuclear em resposta a um ataque convencional que ameace a segurança do Estado. Como vocês lembram, a Rússia, ao longo da guerra da Ucrânia, fez várias ameaças veladas de uso nuclear para dissuadir os países ocidentais de armarem Kiev com armamentos avançados. Analistas acreditam que a diplomacia nuclear da China está sendo bem recebida por muitos países fora dos membros permanentes do Conselho de Segurança. Eu, particularmente, penso que é urgente criar mecanismos que permitam tratados e compromissos sérios em direção ao desarmamento. E, enquanto isso não acontecer,
Todos os países que dominam o enriquecimento do urânio a níveis bélicos terão apenas incentivos para hipertrofiarem seus arsenais. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.